E aí, povo? Tudo bom? Na paz? Tô aqui me recuperando de uma queda de bicicleta, quebrei a clavícula, mas graças a Deus estou aqui. Tô lendo um pouco aqui a palavra, a Bíblia, tô aqui com meu sogrão, ó. Não sei se dá para ver, tá ali, ó. Não sei se deu para ver, vamos ver aqui. O senhor tá aparecendo aqui? O senhor tá aparecendo aqui na tela? Tá, né? Então, tô aqui com meu sogrão aqui. Ele é como um pai para mim, gosto muito dele. Sempre digo isso, ele sabe que é verdade. Meu sogrão. Então, e a gente está conversando um pouquinho aqui sobre o que eu estou lendo. E eu estou lendo aqui em Mateus 16, a partir do versículo 13. E eu estou explicando para ele que Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, que talvez foi a pergunta mais importante que Jesus fez aos seus discípulos. E essa pergunta serve para cada um de nós. Jesus, no versículo 13, disse assim: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, uma pergunta sobre ele mesmo, né? O Filho do Homem aqui significava o Filho de Deus. E ele perguntou qual era a opinião do povo. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. Então é interessante aqui que as pessoas que não andavam com Jesus, pensaram que ele poderia, sei lá, ser a reencarnação de João Batista, que tinha acabado de morrer, de Elias, e outros, falaram de Jeremias. De uma certa forma, eles já homenagearam aqui esses homens, porque se Jesus, fazia lembrar esses homens citados aqui, é sinal que eles estavam no mesmo espírito, porque João Batista, Elias e Jeremias foram grandes homens de Deus. Aí no versículo 15, Jesus faz uma outra pergunta. Mas vós, ele diz assim, olha, tudo bem, a galera aí, o Ibope, as pessoas, dizem isso ao meu respeito, mas vocês que andam comigo, que me ouvem, que têm mais intimidade, que me conhecem, quem eu sou para vocês? Ele diz assim, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo. Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, Simão Pedro, respondeu, tu és o Cristo. O Cristo significa ungido, escolhido, o Filho do Deus vivo, do único Deus. Essa resposta aqui, ela é muito importante porque eles andavam com Jesus, Pedro andava com Jesus. Ele diz assim, tu és o Cristo, tu és aquele que veio para nos salvar, tu és aquele que veio para nos perdoar, tu és aquele que veio para morrer por nós, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. E essa pergunta para nós ela é muito importante porque muitos falam de Jesus, muitos falam a respeito de Jesus, muitos explicam Jesus, mas o mais importante mesmo, o que é Jesus para mim, o que é Jesus para você, é o andar com Jesus, é a intimidade com Jesus, é o falar com Jesus, é o ouvir Jesus. Eu já tive muitas experiências na minha vida, muitas. E essa experiência que eu tive no sábado agora, passado, eu caí. Eu tive que pedalar 16 quilômetros com a clavícula quebrada, clamando, gritando de dor, falando com Deus, na certeza que o Cristo estava comigo, me fortalecendo. Não me desamparou nem um minuto. Aí Jesus, no versículo 17, Jesus diz assim, então Jesus lhe afirmou, Jesus fez uma afirmação, dizendo que Pedro era bem-aventurado, feliz pela afirmação dele, falou assim, bem-aventurado és, feliz você é, Pedro.
Porque não foi a carne, não foi nem a tua sabedoria, o teu entendimento, não foi carne nem sangue que te revelou ou que te revelaram, mas meu Pai. O Filho do Homem, quando ele falou o homem, o Filho do Homem, é o Pai dele, é o Deus, o único Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos dá o fôlego de vida, o Deus que nos permite estar vivo, que nos criou, que cuida de nós. O Deus que aqui Jesus disse que estava nos céus, como o comandante de todas as coisas, aquele que controla tudo, que não perde o controle de nada. Ele diz depois no versículo 18, Jesus disse: também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, Pedro, o bem-aventurado, foi chamado de pedra. E depois lá na frente o próprio Pedro, ele diz que nós somos pedras vivas no Senhor. Nós somos firmamento, nós somos algo resistente. Por isso que ele falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra que sou eu, Pedro, edificarei a minha igreja, aqueles que creem. Igreja significa pessoas que creem, gente que anda com Deus, que anda com Jesus, que ao ser perguntado quem é Jesus, responde: é o Filho de Deus, é o meu Senhor, é o Cristo, é o Salvador. Cristo significa ungido, aquele que foi escolhido para salvar o que estava perdido, para edificar a igreja, que somos nós que cremos. Igreja é quem crê, igreja é quem anda com Jesus, igreja é quem crê em Jesus, igreja é quem nega a si mesmo, igreja é quem reconhece que precisa de Deus, igreja é quem sabe que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e edificou a sua igreja, porque nós, espiritualmente falando, ressuscitamos com ele. Por isso que ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Não prevalecerão. Nada pode tirar de nós o Espírito de Deus, a presença de Jesus. Nada pode prevalecer, inferno, mal, perversidade. Por isso que o apóstolo Paulo escrevendo disse: nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a fome, nada. Depois, ali, Jesus termina dizendo que daria a Pedro a chave do reino dos céus, que seria o entendimento, a compreensão para anunciar Jesus e mais na frente até ser morto por Jesus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O evangelho que Pedro pregou, o evangelho da salvação, o evangelho de Jesus, já estava ligado, já estava confirmado no céu. E quando, segundo a palavra, nós falamos, já está ligado no céu. E o que é dito, segundo o evangelho, está alinhado com os céus. Por isso, esse versículo diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fica com essa palavra. Ande com Jesus, saiba você quem é Jesus. Não é quem é Jesus para os outros. É o que eu disse para o meu sogro. Fecha os olhos, ou com os olhos abertos, mas reflita consigo mesmo e seja grato. Seja grato pela vida, seja grato pelo dia, seja grato por tantas coisas maravilhosas, porque Jesus está conosco, Ele nos ama, Ele nos salvou. Por isso eu digo para ele, que ele saiba quem é Jesus para o Senhor,
Isso é o mais importante. O mais importante é quem é Jesus para você do que quem é Jesus para os outros. Porque o que importa mesmo é quem é Jesus para nós, para cada um de nós. Porque ele se revela para cada um de nós. Ele se comunica com cada um de nós. Ele cuida individualmente de todos nós. Individualmente, nós somos a igreja dele, porque ele mora em nós. Ele habita em nós. Que seja assim. Que a gratidão, meu sogro, no teu coração, seja essa reação de fé nele. Que o Senhor seja grato. Eu, ao longo desses anos que eu conheço meu sogro, eu vejo que apesar dos defeitos dele, como eu também tenho, uma coisa eu posso afirmar, é uma opinião de convivência de situações que eu vi e que eu vejo. É um homem de generosidade, é um homem generoso. Precisa consertar muitas coisas? Precisa. Eu também preciso consertar muitas coisas na minha vida. Mas não é um homem mau. Ele não é um homem perverso. É um homem pecador, mas não é um homem perverso. É uma pessoa que eu gosto, que eu admiro. E a gente está aqui nesse momento que Deus preparou para a gente conversar. E eu estava ali fora, entrei, e ele me deu uma cobradinha. Eu estava lendo ali fora, ele me deu uma cobradinha. Ué, não vai ler mais não? Aí eu falei, então tá bom. Porque a palavra, o evangelho, a gente não tem que forçar nada a ninguém. Não é por força nem por violência. Mas ele sentiu sede de ouvir. Ele sentiu vontade de ouvir. E ele ouviu. Que Deus nos abençoe. Amém.